Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão comentando. Muito obrigada de verdade, isso me deixa muito feliz e me dá vontade de fazer os vídeos, porque dá trabalho fazer isso aqui, dá trabalho. Mas eu gosto, enfim. Agora vamos ao vídeo, Don't Fuck With Cats, parte 3, a última parte. No episódio anterior, nós vemos o John Green revendo o vídeo do Luca e ele descobre uma possível pista no pôster do filme Casablanca. E essa pista indica que o Luca pode estar em Paris. Nesse momento, o Luca está tendo exatamente o que ele queria, atenção. Lembra no episódio 1 que eu falei que ou ele era muito burro, ou ele estava fazendo aquilo de propósito, porque ele queria deixar pistas, ele queria atenção. E é muito importante que você guarde isso, o Luca não é burro, porque muitas vezes durante esse episódio eu peguei me pensando, putz, mano, será que esse cara... Enfim, você não entendeu, eu me questionei demais nesse episódio, e talvez você se questione também, mas lembre-se disso, o Luca não é burro. Ele tá tendo tudo que ele quer, ele tá saindo na mídia, ele virou notícia, todo mundo tá atrás dele, todo mundo sabe o nome dele. Ele deixou bem claro desde o começo que ele faria vários vídeos e que ele faria a mesma coisa que ele tinha feito com os gatos, agora com humanos. Ou seja, ele disse que ele faria essas coisas, era uma tragédia anunciada, basicamente. E a mãe dele, a Ana, ela emitiu uma opinião sobre o filho que me deixou tipo... Tá ligado? Ela diz que esses ativistas animais, que eu imagino que sejam as pessoas na internet que estão atrás do Luca, são loucos. Ela diz que eles são doidões da cabeça. Isso por causa de toda essa investigação que eles estavam fazendo, essa perseguição atrás do Luca. Ela comparou eles com adolescentes na internet que destroem a vida de outras pessoas, como um bando de stalker atrás do filho dela. Ela diz que eles não são a polícia, então eles não têm direito de fazer o que eles estão fazendo. Tá, eu entendo que é seu filho, eu entendo que o amor de mãe vai proteger o filho e tal, mas no episódio 2, ela deixa bem claro que ela sabia que o que o Luca tava fazendo com os gatos, no caso, ela sabia, então como você pode simplesmente ignorar isso? Não tem como. Ah, não, meu filho assassina gatinhos, beleza. Tipo, não, cara, não tem como se aceitar isso. Eu não sou mãe, eu não tenho propriedade pra falar sobre amor de mãe, mas eu sou filha e eu sei que se minha mãe me visse assassinando gatinhos e postando na internet, ela me daria um cacete. A minha avó, então, nem se fala. Ela pegaria o gato e bateria em mim com o gato, até o gato miar. Claro que eu não posso ignorar o fato de que agora o filho dela é considerado um assassino e tem muita gente dizendo coisas ruins dele porque, né, as pessoas estão revoltadas. É normal. E ela é mãe, não deve ser fácil você lidar com isso, você ouvindo tantas pessoas acusando o seu filho. E é aqui que ela defende a inocência do filho dela. Ela diz que eles estão atrás da pessoa errada. E aí a gente entende, tipo, entendi porque ela passa a mão na cabeça do filho dela, porque ela acredita que o filho dela é inocente. E eu também acreditei que ele fosse inocente. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Enquanto isso, na investigação, a Claudette olha as câmeras de segurança do aeroporto de Montreal e, com o mandato, ela tenta impedir que o Lucas saia do país. Tipo, mesmo que ele já tenha saído, ela tenta ver pra onde ele foi, tentar descobrir pra onde ele foi. E aí, ela consegue descobrir que o Luca comprou um ticket para onde, senhoras e senhores? Vocês já sabem, Paris. Ela liga pras autoridades de Paris e ela fala, olha, galera, deixa eu avisar vocês, tem um doido assassino entrando aí na França, então fique esperto. E a Claudette, ela sabia que o Luca era capaz de matar outra vez. Ele deixou isso muito claro. Então aqui voltamos pra caçada de gato e rato. É em Paris que nós conhecemos um detetive infiltrado da força-tarefa contra fugitivos chamado Henry. Eu não vou saber pronunciar o nome dele em francês, então ele é o Henry. Obviamente, né, que esse não era o nome dele, porque detetive infiltrado, então, enfim, vocês entenderam. As autoridades de Paris, elas recebem a ligação da polícia do Canadá e eles já foram direto pro aeroporto pra ver, né, se o Luca tava lá. E eles foram avisados de que o Luca estava usando uma peruca e uma camisa do Mickey Mouse, uma camisa preta do Mickey Mouse. Eles verificaram as câmeras de segurança do aeroporto. Quem estava passando na imigração? Exatamente, Luquinha. Luquinha saindo da imigração e indo pegar um táxi. Aqui começa uma linha de investigação. Ligar para a companhia de táxi para tentar achar o motorista. Aí eles acham o motorista. E aí o motorista diz para onde ele levou o Luca, para um hotel chamado Novo Hotel. E aí, olhando as câmeras de segurança desse hotel, Novo Hotel, lá estava Luquinha saindo do táxi. Na recepção, eles descobrem que o Luca havia realmente alugado uma suíte por uma noite nesse hotel, mas o Luca não dormiu no hotel naquele dia, então ele poderia estar em qualquer lugar. Sabe o que é isso, gente? Ai, meu Deus.
Aí acontece uma coisa que eu fico, ah não, é zoeira. Ah não, é mentira que ele fez isso. Vem comigo. A Diana e o John, os nossos stalkers, né, de acordo com a mãe do Luca, eles queriam continuar ajudando a polícia, mas eles não sabiam muita coisa, eles só sabiam o que tava passando na TV, que o Luca tava em Paris, coisa que eles já sabiam também, porque o John Green descobriu isso. A Diana, ela lembrou que o Luca era fã do filme Catch Me If You Can, lembra no episódio 1 e episódio 2, então? E com esse filme tem o Leonardo DiCaprio e tal. Outra vez, ela foi pesquisar pistas nesse filme. O Luca, ele tava meio que imitando o protagonista do filme, que vive fugindo de um agente do FBI. Inclusive, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele vai pra Europa. E o Luca foi pra Europa. Então, tipo, ele meio que se espelha nos filmes. E, cara, guarda essa informação. Que no final, você vai ver. Guarda no seu... Pega uma caixinha e guarda essa informação, porque ela é tão importante. Ele adora imitar filmes. Guarda isso. A Diana, ela conhecia dois lados do Luca. Aquele que tava fugindo da polícia, né, tentando se esconder a todo custo, e o outro lado, aquele que gostava da perseguição, que gostava da atenção. Mas você só pode ser perseguido se você deixar pistas, coisa que o Luca fazia muito bem. Então, a Diana, ela começou a pesquisar coisas no Google, tipo, Luca mais sumir, Luca mais fugir. E, tipo assim, ela não achou nada no início, até que ela escreveu Luca mais desaparecer, e ela achou... Ai, gente, adivinha o que ela achou? Ela achou um blog do próprio Luca, intitulado, eu não tô nem brincando, Como Desaparecer Completamente e Nunca Ser Achado. Esse era o nome do blog desse miserável. Que ódio desse cara, mas ele é muito inteligente ao mesmo tempo. Mano, o maluco me escreveu um blog. Não é possível que seja real. Eu acho que eles estão inventando essa parte, porque, mano, não é possível. Era tipo um WikiHow versão Luca. O blog literalmente falava como você deveria fugir da polícia, como você podia desaparecer. Coisa que o Luca tava fazendo naquele exato momento. Então, de acordo com o Luca, esses eram os passos que você deveria seguir se você quer sumir do mapa. Siga esses passos do Luca. Primeiro, cortar relações com todo mundo que você conhece. Não fala com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, não fala com ninguém. Segundo, como transformar todos os seus bens em dinheiro para não deixar rastros digitais, ou seja, não precisa usar cartão de crédito, pague em dinheiro vivo. Terceiro, arrume uma identidade falsa. Tipo, claro, isso não pode faltar. Você vai precisar de um passaporte falso, uma carteira de motorista falsa, etc. Mas vai precisar, né, tudo falso ali. Ele fala isso, mas meio que ele usa sempre o nome dele. Porque, não sei se é porque ele é muito narcisista, eu acho que é isso. Porque assim, ele fala pra usar uma identidade falsa, mas ele sempre usa o nome dele, por isso que é muito fácil achar ele. Mas vai chegar um momento que ele vai começar a usar codinomes. Guarda essa informação também, essa informação é muito importante, guarda ela. Depois que você seguiu esses 3 passos, muito fácil, muito simples, pronto, você tá pronto, você já pode sumir do mapa, já pode desaparecer. Ai, meu Deus, o Luca me cansa demais, gente, o Luca me cansa demais. Vamos voltar pra Paris, vai. Em Paris, as coisas começam a melhorar pro Luca, porque além da atenção do jornal canadense, agora ele tem a atenção dos jornais de Paris, dos jornais da França. Para os investigadores, isso é bom e ruim. É bom porque eles recebem várias pistas, e é ruim porque eles recebem várias pistas. Parece até que a gente voltou pro episódio 1, quando o caso do Luca começou a ganhar fama na internet, e aí surgiu gente do quinto dos infernos pra tentar solucionar, só que ninguém sabia de nada. Essa era a verdade. E outra vez, muita gente envolvida mais atrapalha do que ajuda, porque agora todo mundo acha que viu o Luca, todo mundo acha que sabe alguma coisa, todo mundo acha que ele é o Luca, mas ninguém sabe nada. Essa é a verdade. E esse é justamente o problema, porque os investigadores não sabem o que é real ou não, então eles precisam olhar todas as pistas, sendo elas falsas ou não. E isso, nossa, gasta tanto tempo. E nós chegamos naquele momento que tem em todo documentário. Normalmente esse momento acontece no início do documentário, e é esse momento que vamos conhecer a história do vilão, o passado do nosso vilão aqui, do Luquinha Play. Então, eu não acho isso justo, tá? Eu não acho isso justo, nem um pouco, e eu vou explicar o porquê eu não acho isso justo. Tem uma comediante, eu não lembro exatamente o nome dela, mas eu vou deixar ela aí na tela pra vocês verem. Ela disse uma coisa num show dela que me fez pensar bastante. Ela disse que quando o serial killer é branco, aí eles contam a história dele. Aí eles falam sobre o passado do cara. Aí eles contam a historinha dele, a ponto de fazer a gente sentir dó do cara. Mas quando o assassino é negro, aí todo mundo fala, não,
óbvio, né, que ele ia matar geral, ele é negro. Parece que quando o assassino é branco, existe uma necessidade de explicar porque ele fez aquilo. Aconteceu com a Ana, né, a mãe do Luca, o que acontece com todo familiar de um serial killer. Todos eles passam por isso. A mídia invadiu a privacidade dela. Eles sempre invadem a privacidade da pessoa, isso é inevitável. Eles entrevistam vizinho, entrevista primo, tio, papagaio, marido, mulher, irmão, tudo. Eles entrevistam todos, tudo isso pra tentar entender um pouquinho mais sobre o assassino ou, né, simplesmente ter mais audiência. Enfim, né? Escolha aí seu jogador, por que será que eles fazem isso? E outra vez, aqui, a Ana, ela defende a inocência do Luca e ela mostra um lado que até então a gente, eu e você, telespectadores, a gente não conhecia, o lado Luca filho. O Luca, ele era uma criança tímida, ele era uma criança que sofria bullying. As outras crianças não gostavam dele por motivo X. As crianças simplesmente não gostam umas das outras, né? Não sei se você já foi num parquinho assim, as crianças se odeiam, todo mundo se odeia. E aí eles escolhem uma criança em particular pra odiar. No caso, foi o Luca. Além disso, o Luca se isolava em casa e ele adorava filmes, né? Os filmes eram meio que uma escapatória pra ele, uma válvula de escape. E aos 16 anos, ele foi pra Toronto na tentativa de ser um ator. Ele queria muito ser um ator, mas acabou não dando certo e foi nesse período que ele começou a ser acompanhante e ele ganhava muito dinheiro com isso. Muito mesmo. O Luca disse pra mãe dele que os acompanhantes dele começaram a se tornar meio obscuros, meio agressivos, pessoas que curtiam submissão, pessoas bem de família mesmo, pessoas bem legais. E foi um desses clientes que surgiu Emanuel Manny Lopes. E esse Manny, ele acabou se tornando o dono do Luca. De acordo com a Ana, o Luca, ele tentava fugir desse cara, mas esse Manny sempre conseguia encontrar o Luca, ele ia atrás do Luca pra todo lugar. E ela disse que o Manny... Se liga! Ela disse que o Manny estava obrigando o Luca a fazer aqueles vídeos com os gatos. E é nesse momento que eu entendo porque ela protegia tanto o filho dela, porque ela chamava as pessoas na internet de stalker, de loucas, porque ela realmente acreditava na inocência do filho dela, porque o filho dela estava sendo abusado por outro cara e a internet inteira estava acusando ele de um negócio que ele não fez. Então a gente entende porque ela protegia tanto o filho dele e porque ela não ficava chocada com os vídeos do gato, porque não era o filho dela que fazia. O Luca disse à mãe dele que esse Manny vendia esses tipos de vídeo online e ele tava obrigando ele, o Luca no caso, a fazer esses vídeos. Ao que parece, o Luca estava em um relacionamento abusivo, sendo submisso e ameaçado. E aí ele fala pra mãe dele, né, ela liga pra ele pra, conversar com o filho, porque ele tá passando por essa situação. E aí ele fala, veja o final do vídeo, aquele vídeo da cobra, que eu acho que é o segundo vídeo que ele publicou, enfim. E aí a mãe dele vê esse vídeo e aparece outra pessoa no vídeo. Parece uma mão, além da mão do Luca, acariciando a cobra. E nesse momento, eu e você, meu querido telespectador, eu pensei assim, mas se a Diana e o John conseguiram descobrir a localização do Luca, como eles deixaram passar que uma segunda pessoa poderia estar envolvida? Não fazia sentido. Não faz sentido. É nessa parte que nós também conhecemos Romeu Salta, um advogado. O Luca, ele foi até esse advogado e ele diz que a internet, né, tá acusando ele desse assassinato de gatinhos. E ele disse que o Manny é quem tá forçando ele a fazer isso. E, enfim, ele diz tudo que ele disse pra mãe dele, basicamente. E aí o Luca, ele mandou um e-mail pra esse advogado com uma lista de agressões que ele sofria. E eu, obviamente, não vou falar as coisas que estavam nessa lista. E o Romeu, ele também recebeu uma foto do Luca onde mostrava que ele realmente estava sendo agredido. Você conseguia realmente ver as marcas, os hematomas e era horrível, era horrível. Nesse ponto, a gente se pergunta pela primeira vez, seria o Luca inocente? Tudo mudou, aquele Luca, não parece o Luca, aquele Luca que a gente conheceu no episódio 1 e no episódio 2, aquele Luca narcisista. Será que esse Luca, na verdade, nunca existiu? Será que o Luca é uma vítima da história? E quando o Romeu, ele descobriu sobre a acusação contra o Luca, a acusação de homicídio, ele também não conseguiu acreditar, não parecia a mesma pessoa, porque o Luca que apareceu no escritório dele era frágil, era pequeno, parecia desesperado, parecia assustado, e ele não conseguia acreditar que aquele era o mesmo Luca que a mídia estava pintando. E o que fez ele pensar que talvez o Luca não estava fazendo aquilo sozinho, não estava fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Vamos voltar pra Paris, vai, vamos voltar pra Paris.
eles foram até um hotel da região, que era o tipo de lugar que pessoas que queriam desaparecer, se esconder, né, nesse tipo de hotel. E eles descobriram que o Luca realmente esteve lá nesse hotel, mas quando eles vão até o quarto, não tem nada além da blusa que o Luca usou no aeroporto e um cartão de estudante. Além disso, a reserva foi feita em outro nome, um nome inventado, um pseudônimo. E outra vez, o Luca poderia estar em qualquer lugar. O Luca havia desaparecido outra vez. O John Green postou um vídeo no grupo Luca Intel. Eu falei sobre esse grupo no vídeo 1, se você não assistiu o vídeo. Na verdade, se você não assistiu o vídeo 1 nem o vídeo 2, você não vai entender nada que tá acontecendo aqui. Então pausa, vai assistir o vídeo 1, vai assistir o vídeo 2 e aí você volta aqui. E esse vídeo que o John Green publica é um vídeo de uma câmera de segurança de uma loja aleatória na Alemanha. Kadir Ashkashkar, sei lá, o sobrenome dele é muito difícil, eu não vou nem tentar falar. Ele é um balconista que trabalhava nessas lojas de conveniência / lan house em Berlim, na Alemanha. E tava tudo normal na vida desse homem, ele foi trabalhar, ele leu as notícias sobre um canadense doido que havia assassinado o próprio amante, até que esse canadense doido que havia assassinado o próprio amante apareceu bem na frente dele. O Luca pediu pra usar os computadores e o Kadir levou ele até lá, né? Tudo ok, tudo de boas. E o Luca, ele tava de costas, então o Kadir conseguia ver o que ele tava fazendo no computador. O Luca tava entrando no site da Interpol. Ai, Luca, tenha paciência, né, mano? O Luca não dá uma dentro. E o Kadir, ele não tinha certeza absoluta se aquele cara era ou não era o Luca. Então ele ficou meio, mano, será que eu ligo ou não ligo pra polícia? Mas o Kadir só de olho, só falando, mano, se esse cara tentar fazer uma coisa, eu quebro ele na porrada. Fingindo que tava levando lixo ali, mas deixa eu ver o que esse safado tá fazendo aqui. E só de olho no Luca, né, pra ver se era ele ou não. E o Kadir só teve certeza de que aquele cara era o Luca quando o Luca abriu a própria foto no site da Interpol. Ou o Luca tem um QI muito alto, ou o Luca tem um QI muito baixo. Porque não é possível um negócio desse. E é aqui, galera, que o bagulho fica louco. O negócio fica frenético. Porque se o Kadir não ligar pra polícia logo, o Luca pode sumir. E é muito difícil achar o Luca, como vocês podem ver aqui, né? Demorou 3 episódios. O tempo tá passando, o tempo na Lan House tá acabando pro Luca. Então, se ele sair, o Luca some. Então, meu filho, liga pra polícia. Pelo amor de Deus, Kadir, liga pra polícia. Nisso, né, a visão muda. Nós temos a visão do vídeo que o John Green havia mandado no grupo. E no vídeo mostra uns policiais alemães entrando na tal Lan House. Eu sei que foi fantástico. Entra a polícia, a pique tropa de elite, 10 policiais com boina. E aí, meu povo, acontece, finalmente, o que todo mundo tava esperando. Nós vemos Luca saindo algemado da Lan House. Finalmente, depois de 3 episódios e muito surto, depois de 3 temporadas inteiras, eles finalmente pegaram o Luca. A polícia alemã, ela queria meio que devolver o Luca pro Canadá, mas nenhuma companhia aérea queria se associar a Luca Magnara. Então, a Claudette teve que pedir para a Força Aérea Canadense usar um dos seus aviões para buscar o Luca lá na Alemanha. O cara voltou de jatinho. Tá bom para você? Enquanto isso, a Diana e o John, eles estavam muito felizes, porque depois de 2 anos seguindo o cara, tentando achar ele finalmente tinha sido justiça para a família do Jian Lin, justiça pro John Green e pra Diana, e justiça pros gatos também, tá bom? E o glorioso momento de Luca Rocco Magnara sendo preso finalmente aconteceu. Ele desceu do avião do exército canadense com um sorrisinho no rosto, porque no final ele teve toda a atenção que ele queria. Inclusive, gente, ele recebe cartas de amor na cadeia, viu? Pessoas defendendo ele, perfis no Facebook, uma grande palhaçada, enfim. A Claudette, ela compara a prisão do Luca ao caso do Joey Simpson, porque tinha helicóptero acompanhando, carro, um monte de fotógrafo, a mídia, um monte de gente da mídia, um monte de viatura. Parecia um circo, de acordo com a própria Claudette. E nesse momento do documentário, nós temos 2 visões. A visão da Diana e do John Green, né, dizendo que tudo aquilo era um jogo pra ele, que ele não era burro e que ele poderia ainda tentar fazer alguma coisa. Então ele estava meio preocupado, tipo, será que ele vai se safar dessa? E nós temos a visão da mãe dele, dizendo que ele era só um garoto, que ele estava assustado e ansioso. Olha, por 3 episódios,
eles apresentaram o Luca como vítima só uma vez, enquanto todo o resto mostrou o Luca sendo narcisista, sádico, maníaco, obcecado. Então é meio difícil ver o Luca e pensar que ele é só um garoto. Tipo, não dá pra fazer isso no último episódio. Quer dizer, ou será que dá? O interrogatório do Luca foi feito pelo nosso homem das câmeras, o Sargento Antônio. Disse que o Luca tava muito quieto, que ele parecia tranquilo, ele não olhava pro sargento. O documentário mostra o interrogatório, então dá tipo pra realmente ver que ele queria ficar em silêncio. Inclusive ele fala isso, que ele queria ficar em silêncio. E o Sargento Antônio, ele queria saber o porquê do crime, se é que houvesse um porquê. A Claudete, que tava assistindo a entrevista, o interrogatório, né, da outra sala, ela disse que ele parecia frágil, que ele parecia pequeno, parecia tipo um cachorrinho, sabe? O cara literalmente tava tremendo e pediu uma blusa, não como um assassino cruel, mas como um adolescente que tinha feito besteira e que agora tava lidando com isso. O Luca, ele parecia muito mal. Ele começou a chorar e, gente, eu senti dó dele. Tipo, não que justifique o que ele fez, mas você sente dó dele. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, não tem como você ver uma pessoa naquele estado e não sentir dó. E ele não parecia a pessoa narcisista que tinha sido pintada pra gente até agora. Parecia alguém que precisava de ajuda, parecia alguém sob ameaça. E o Antônio, ele foi bem bonzinho, né, no interrogatório. Ele perguntou como o Luca se sentia, deu um cigarro pro Luca. O Luca pediu um tempo e o Antônio saiu da sala, deixou ele sozinho lá. E, gente, era triste. Ele tirou a blusa que deram pra ele e ele usou a blusa como travesseiro. Aí depois ele levanta e começa a dizer que precisa de ajuda. Parecia realmente uma pessoa mentalmente instável. E quem nós chamamos quando lidamos com uma pessoa assim? Exatamente, um psiquiatra. E o psiquiatra da vez era o Dr. Joel Watts e ele foi chamado pela defesa. Outra vez, se você já viu o documentário sobre serial killers, você sabe que os advogados, a defesa, eles vão sempre usar aquela carta: o meu cliente é mentalmente estável. Ou em alguns casos, né, em alguns lugares nos Estados Unidos, eles usam esse argumento pra tentar livrar o culpado da pena de morte. Ele recebe prisão perpétua, mas não recebe a pena de morte. Isso porque a pessoa não é considerada criminalmente culpada pelos seus atos, e era exatamente isso que eles queriam tentar provar no caso do Luca. Tá bom, beleza, vamos aos fatos de acordo com o Luca e com o psiquiatra. Primeiro, o Luca disse que ele não agiu sozinho, que o Manny ajudou ele. Depois, o Luca disse que ele tinha medo desse Manny, porque... E isso era visível, você conseguia ver que o Luca tinha medo desse Manny. E o Manny foi quem incentivou o Luca... Incitou, na verdade, o Luca a tirar a vida do Jianlin. O psiquiatra, ele não sabia se esse Manny era real ou ele era um tipo de Tyler no estilo Clube da Luta. Se você já assistiu, você sabe o que eu tô falando. Então, o psiquiatra começou a ligar pra todo mundo que já teve contato com o Luca, e muitas pessoas afirmavam que esse tal de Manny realmente existia e que ele realmente abusava do Luca e que o Luca já havia procurado ajuda mais de uma vez. Ninguém nunca viu o Manny, mas muita gente já tinha ouvido falar desse Manny. A mãe do Luca disse que o filho contou pra ela o que havia acontecido na noite do assassinato. Então esta é a versão do Luca sobre aquela noite. Ele disse que ele e o Jianlin se conheceram em um site, que é um site de anúncios. Era pra ser uma noite casual, coisa de só uma vez, né, sem envolvimentos amorosos. O Manny sabia que os dois iam se encontrar e ele quis gravar, né, a noite caliente dos dois. O Luca, ele não queria que fosse gravado. Tá aqui no episódio 2, não é bem isso que parece, mas enfim, se você assistiu e você lembra, você sabe que tinha um anúncio ali que dizia, enfim. Sobre o assassinato em si, o Luca disse que o Manny que instruiu tudo. O Manny tava na rua ligando pro Luca, dizendo tudo que ele tinha que fazer. E por fim, depois de gravar, o Luca sai do prédio e ele entrega a filmagem pro Manny, que venderia esse vídeo na internet. As câmeras de segurança, elas realmente mostram o Luca saindo e levando alguma coisa na mão, mas ele tá usando a blusa do Jianlin. Tipo assim, o Manny também mandou você usar a blusa do Jianlin, o cara que você acabou de assassinar. Durante o seu julgamento, nesse período de julgamento, o Luca dizia que ele era inocente, que ele era uma vítima e que o verdadeiro culpado era o Manny. Nesse ponto, a Diana e o John Green, eles ficam preocupados, porque será que ele vai realmente se safar com isso? Tipo, tudo que a gente fez, ele vai realmente ser solto? Mas aí, a Diana solta a seguinte frase: vou te contar quem é esse tal de Manny. Galera, senta aqui do meu ladinho. Vem comigo, vem comigo. A Diana, ela abre uma lista no Excel com todos os codinomes que o Luca gostava de usar. Tem, tipo,
vários. Entre eles, há o codinome Kirk Trammell, que era o mesmo nome que ele tinha usado naquele hotel lá em Paris. E quando o Luca usava um codinome, era algo importante, algo que deveria ser notado porque ali haveria uma pista. Então, um membro do grupo no Facebook pesquisou Kay Trammell no Google e ele achou uma personagem interpretada por Sharon Stone no filme Instinto Animal que se chamava Catherine Trammell, ou seja, Kay Trammell. E aí eles decidiram pesquisar um pouquinho mais sobre o filme porque obviamente teria pistas ali. E tem uma cena onde a Catherine está em um momento caliente com o seu boy e aí ela começa a amarrar ele na cama e tal. E essa cena, gente, ela é exatamente igual à cena do assassinato do Luca. Gente, é exatamente a mesma cena. É o mesmo ângulo, é a mesma posição, tudo, até a mesma arma do crime, um ice pick. E quando a mãe do Luca, ela mostra os presentes que o filho deu pra ela, tem o chaveiro do filme Instinto Animal, porque ele realmente gostava desse filme. Ele realmente gostava tanto da atriz quanto do filme. E no e-mail, lembra lá no episódio 1, que foi enviado o e-mail pro jornalista do Sun e tal, tinha uma frase que era basicamente uma citação do filme. Matar não é como fumar, você pode parar. Ou seja, é literalmente uma citação do filme Instinto Animal. E você acha que parou por aí? Não. Tem mais. Lembra o interrogatório quando eu disse que o Antônio deu um cigarro pro Luca e tal? Isso porque o Luca pediu um cigarro pro Antônio. Ele disse, você tem um cigarro aí? Sabe quem mais fuma enquanto está sendo interrogada? Exatamente, a personagem Catherine Trammell. Cena dela sendo interrogada e você vê o interrogatório do Luca, gente, são os mesmos trejeitos. É exatamente igual. E tem mais uma coisinha, assim, um detalhe, a cereja do bolo que não poderia faltar, senhoras e senhores. A personagem Catherine Trammell, ela tem um ex-namorado abusivo. E adivinha qual que é o nome desse ex-namorado? Exatamente, Manny Vasquez. O mesmo nome do namorado fictício do Luca. E o Luca, né, ele disse que o Manny tinha ligado pra ele, pra instruir em relação ao crime e tal. Só que no telefone do Luca não tinha nenhuma ligação. Nada que provasse que o Manny era real. Ah, mas sei lá, talvez o Manny tenha obrigado o Luca a excluir o histórico dele. Ah, na moral, o cara me cria uma fanfic inteira, me coloca um monte de pista, coloca um monte de coisa, e ele não vai conseguir uma prova pra provar a sua inocência. Sério. E aí, por fim, pra terminar nessa nossa longa jornada de 3 vídeos muito grandes, no julgamento, o Luca foi acusado como o único responsável pelo assassinato de Jan Lee. Em 2014, ele foi condenado por homicídio qualificado e ele foi condenado à prisão perpétua. No fim de tudo isso, no fim de toda essa jornada de 3 episódios, só tem uma conclusão óbvia. O Luca, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ele é um gênio, porque ele conseguiu... Ele fez toda uma fanfic, ele fez todo um plano, ele traçou toda uma estratégia. E no fim, mesmo sendo preso, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ele conseguiu ser famoso. Você pesquisa o nome dele no Google, a primeira foto que aparece é a dele. Então, ele conseguiu exatamente o que ele queria. E agora, ele tem um documentário na Netflix sobre ele.